Palavra do Senhor no livro de João, capítulo 6, versículo 41, diz o seguinte: murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. E em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. E eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando Jesus ele está pregando para aquela multidão, e então ele começa a dizer algumas verdades sobre ele. Só que aquela multidão que estava ali ouvindo o seu sermão, a sua pregação, juntamente com os seus discípulos, não estavam preparados para quê? Para ouvir algumas verdades. E Jesus cita que Ele é o pão representado para nós hoje, nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Quando nós falamos sobre pão, é relacionado às nossas refeições, que são as nossas refeições necessárias, que o nosso corpo, a nossa carne precisa ser alimentada. Nós precisamos comer todos os dias. Sem a comida nós não conseguimos sobreviver. Com o auxílio da água nós podemos até ficar sem comer, no máximo aproximadamente 30 dias. Com o auxílio da água. Mas nós não iremos falar sobre a água, nós iremos falar sobre essa refeição, o pão. Jesus ele bate no peito e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, nunca mais terá fome, não perecerá. E ele cita o exemplo, assim como os nossos pais lá no passado comeram o maná que caiu do céu, mas esses morreram, porque não comeram o pão vivo que desceu do céu. Mas vocês, ele está querendo dizer ali para mais, vocês têm a oportunidade agora de comer desse pão. E esse pão ele bate no peito e diga: sou eu. E a multidão que estava ali ouvindo se assustaram. Como é que pode ele dizer que é o pão que foi enviado por Deus do céu para nos alimentar, e se nós comermos nunca mais teremos fome? Como não? Como isso pode acontecer? Isso está errado, isso é uma heresia. Esse homem está louco. E vai a Bíblia dizer que o povo começou a cair fora, a sair. Começaram a sair aos poucos, assim como Jesus ia pregando. No período que ele ia pregando ali, ministrando para aquele povo, o povo começou a correr. Hoje não é o mesmo.
quando nós falamos algumas verdades, as pessoas não gostam. Eu tiro por mim, por qualquer pessoa. Às vezes a gente não gosta de ouvir algumas verdades. Mas Jesus, Ele veio para nos confrontar. Ele veio para nos revelar tudo que está errado em nós, tudo que tem de mal em nós. Jesus, Ele vem para nos revelar, para que nós, pecadores, falhos, se coloque no lugar de humildade e reconheça que precisa ser mudado, que nós precisamos de mudança. Então Jesus prega para aquela multidão. Quando nós estamos lendo essa passagem, a gente leva como se fosse uma historinha. E estava Jesus ali ministrando, e de repente a multidão começou a sair. Mas não foi uma história, foi uma realidade. Até então, quem começar a ler esse versículo, a multidão começa a acompanhar Jesus desde a multiplicação dos pães. Jesus, antes dessa passagem aqui, Ele andou sobre as águas, fez grandes milagres, multiplicou os pães, e o povo tudo interessado atrás de Jesus, tudo interessado no que Jesus poderia fornecer e dar. Só bastou uma palavra, uma verdade, para que eles pudessem manifestar a maldade que havia neles, de não querer ouvir a verdade. Só bastou uma palavra. Jesus bate no peito e diz: eu sou o pão. Assim como o seu corpo precisa todos os dias ser alimentado, o seu espírito, ele precisa comer desse pão vivo que desceu do céu. Se você não comer desse pão, você morrerá. Assim como a carne precisa do alimento, o teu espírito precisa do pão vivo que desceu do céu. A preocupação de uma mãe com o seu bebê, com sua criança pequena, é que ele coma todos os dias, todas as horas, toda hora pergunta: filho, está com fome? Filho, come isso. Porque a preocupação da mãe, porque sabe que o filho precisa comer. E porque ele precisa comer? Para que ele não venha adoecer. A ausência de comida adoece o corpo, a carne, porque você não vai ter os nutrientes necessário para você andar, para você caminhar, para você trabalhar, para você correr, para você falar, para você respirar. Então você precisa comer diariamente. Por isso que é a preocupação de uma mãe com o seu bebê, com o seu filho pequeno. E mesmo assim, é a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos alimentar todos os dias desse pão, o pão vivo que desceu do céu. Jesus, Ele vem como forma de alimento para revelar a nossa necessidade que nós temos sobre Ele. Nós dependemos dEle, nada somos sem Ele, nós andamos por causa dEle, nós falamos porque Ele fala através de nós, e nós respiramos porque Ele soprou sobre nós o vento do Espírito, o vento do Espírito sobre nós, para que nós pudéssemos ter vida, saúde, paz. Portanto, entenda, meu querido, você precisa ser alimentado do pão vivo que desceu do céu. Aquele que come do pão que desceu do céu, esse nunca mais terá fome. Fome de quê? Fome de alegria, fome de felicidade, fome de paz. Nunca mais você terá fome desses alimentos, porque o pão necessário para a sua vida se chama Jesus. Aleluia. O nosso Yeshua HaMashiach,
o nosso príncipe da paz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Portanto, coma desse pão, para que nunca mais você tenha fome desses alimentos. Nunca mais você tenha fome de paz, de alegria, de felicidade. Porque Ele é a paz que o mundo não pode dar. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. É o Deus Emanuel. É o Yeshua HaMashiach. É o Deus conosco, aquele que está sentado à direita do Pai, pronto para nos alimentar. Entenda isso nessa hora. Seja alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. Aleluia.